Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Shirley Rafaeli. Estou aqui então para apresentar o processo de produção de uma cerveja para vocês, da nossa disciplina de Tecnologia de Alimentos. Então, antes de começar o processo de fabricação dessa cerveja, eu vou apresentar então os equipamentos que nós vamos utilizar e os ingredientes que utilizaremos para fazer o processo de fermentação dessa cerveja. Então, a cerveja que eu escolhi para apresentar para vocês é uma IPA, né, o estilo Pale Ale. A primeira coisa que a gente faz foi pesar o malte. Esse malte já veio com uma mistura de 3 tipos de malte. Então, esse aqui é o malte que nós vamos adicionar na água. Essa água eu já deixei previamente aquecida. O aquecimento dela em torno de 45 graus, eu mantenho um pouquinho acima dos 45 graus, porque quando eu vou adicionar o malte ela vai reduzir a temperatura. Vamos utilizar também o lúpulo, que é o que dá então aquela característica da cerveja, então o amargor dessa cerveja, dessa IPA. Também tem outros sabores como citros, né, maracujá, enfim, que dá diferentes sabores para a cerveja. E utilizaremos também o fermento, né, o fermento que vai fazer o processo fermentativo. Esse lúpulo vai ser adicionado depois. Inicialmente a gente vai adicionar então o malte. Queria mostrar para vocês então que nós vamos utilizar então uma panela para fazer esse aquecimento. A forma de fazer essa cerveja vai ser de Brine on the Bag, que é este saquinho onde nós colocamos então o malte dentro da água. E a proporção utilizada para fazer essa cerveja vai ser então 1 kg de malte para 4 litros de água. Aqui então utilizamos uma água que é uma água mineral, então não pode ser uma água que tenha cloro, porque o cloro vai interferir na fermentação. Assim como uma água que esteja contaminada vai interferir na fermentação, né, dessa cerveja, então deem preferência para uma água que seja uma água mineral. Ok? Então, eu fiz as medidas de água, tenho aqui alguns equipamentos para nós utilizar, então, para contar o tempo, como nós vamos deixar, então, teremos 3 fases, né, de diferentes temperaturas nessa cerveja, que eu já vou explicar para vocês. Eu tenho tempos que eu vou deixar, então, essa cerveja a uma temperatura, eu tenho cronômetro para medir isso. Tenho também equipamento para medir o Brix ao final da fermentação. E já as garrafas previamente utilizadas com as tampinhas onde nós vamos colocar ela. E aqui é o bag que nós vamos fazer a fermentação da cerveja ao final, ok? Então, assim, a primeira parte que a gente faz é adicionar, então, este malte na água, ok? É uma mistura de 3 maltes, já pesei previamente 2 kg deste malte. E esse saquinho aqui vai servir para separar, então, o malte do mosto, que é aquele líquido que vai fermentar e vai virar cerveja, ok? Então, eu tô com a minha água um pouquinho acima de 45 graus. Eu preciso adicionar esse malte e manter, então, por 5 minutos a 45 graus. Então, adiciono o malte neste saco e vou manter essa temperatura de 45 graus por 5 minutos. Quando se adiciona o malte, ela baixa um pouquinho a temperatura. Então, a gente tem que cuidar para manter a 45 graus. Este processo aqui vai fazer com que se libere bastante as enzimas, então, contidas no malte, que vão fazer, então, a liberação de carboidratos, de proteínas, né, de compostos fenólicos, alguns aminoácidos, e esse processo se chama mosturação, ok? Então, a gente vai deixar por 5 minutos, vou começar a contar aqui os 5 minutos, já baixei um pouquinho a temperatura para ela se manter a 45 graus, e vai monitorando, então, esse tempo, né, para que esse processo aqui se mantenha a 45 graus.
Contando aqui, vou contar 5 minutos. Depois nós subiremos essa temperatura a 63 graus, então aumenta a temperatura do fogão, né? E mantém por 30 minutos. E aí em seguida, mais ao final, que nós vamos utilizar então a adição do lúpulo e também a adição do fermento, ok? A partir disso, né, depois que esse processo acontecer, a gente deixa a cerveja aqui fermentando por pelo menos uns 15 dias, ok? Então, vou aguardar este tempo e volto em seguida para conversar com vocês. Então, agora passados 5 minutos, eu vou aumentar a temperatura para 63 graus. Se chama então a segunda rampa de aquecimento dessa cerveja. Aumentar até 65 graus, 63 graus. E vou manter a 63 graus por 30 minutos. Então, vou aumentar um pouquinho mais a temperatura. Até que chegue, então, a 63 graus. Então, essa rampa é importante para liberar o familase, né, que é uma das enzimas também do malte. Beta-amilase. Então, tá quase. Vamos ver a temperatura. Eu tenho aqui, então, o termômetro ao lado, que eu fico sempre monitorando a temperatura. Misturo bastante. Bom, depois que nós chegamos nessa segunda fase, né, que a 63 graus, o interessante é que sempre fique mexendo, né, para essas enzimas agirem, ok? Então a gente vai ter mais uma fase em seguida. Deixamos por 30 minutos. Então, eu aumento essa temperatura para 72 graus e deixo por mais 15 minutos. Depois disso, eu subo até 78 graus, que aí sim vai fazer a inativação de todas as enzimas. E depois eu faço a fervura e separo, deixo resfriar e separo esse extrato. Finalizo então o meu processo, ok? Então, finalizando a segunda rampa de 63 graus, eu vou para a terceira rampa, que é a que a gente está fazendo, que eu tenho que manter então o meu mosto a 72 graus por mais 45 minutos. Então, estou cronometrando sempre com este cronômetro. Vou aumentar a temperatura para 72 graus e vou deixar por 45 minutos. Que será a minha terceira rampa e por fim aumento, depois que eu passo os 45 minutos, eu aumento até 78 graus para fazer a inativação de todas as enzimas. Então esse processo de temperatura é sempre interessante, é essencial cuidar. Por exemplo, na primeira rampa, a gente tem então a liberação das betas-amilases, na segunda rampa das alfas-amilases. Na primeira rampa a gente tem liberação de aminoácidos, proteínas, na segunda rampa as beta-amilases e na terceira rampa as alfa-amilases. E na última elevação de temperatura que faremos então a inativação de todas essas enzimas. Certo? Então volto em seguida
quando finalizarmos esse processo e eu for aumentar então a temperatura para 78 graus. Agora então, nós já finalizamos todas as rampas, chegamos a 78 graus. Em 78 graus, quando se inativam as enzimas, nós iniciamos o processo então de filtração. A partir do momento que nós filtramos e deixamos somente o líquido, né, com os açúcares fermentescíveis, eu vou adicionar o lúpulo. Então, vou mostrar para vocês como ele é, o lúpulo, e vou iniciar o processo de filtração. Nós utilizamos, então, esse Brian and the Bag. Retiro e fico com o líquido dentro da panela. Essa parte aqui vai ser descartada. Então, ficamos só com a parte filtrada. E depois que adicionado o lúpulo, nós refrigeramos ele. Resfriamos, então, esse solubilizado. Certo? Depois eu vou fazer mais a filtração final, retirar bem aquela água. Então, vou estar adicionando o lúpulo a esse líquido e vou fazer a mistura bem. Vou mostrar para vocês como que ficou essa água, esse líquido, a coloração dele. Deixa eu retirar daqui. Adicionei o lúpulo, que é o que vai dar o amargor, então, da cerveja. É o que vai dar também a saborização dessa cerveja, né? Essa cerveja, especialmente a IPA, ela é uma cerveja lupulada. E faço essa mistura, né? E depois nós resfriamos este líquido, certo? Aí na etapa seguinte, eu explico as próximas etapas para vocês. Então, depois que eu finalizei o processo de filtragem, apertei bem o Brew in the Bag, eu comecei então, adicionei o lúpulo no líquido e esse líquido eu estou submetendo à fervura por 1 hora. Vou virar o computador aqui para vocês visualizarem. Então, por 1 hora eu vou fazer a fervura deste líquido. E a partir de 1 hora, eu espero resfriar, adiciono então a levedura e levo então para cá para a gente poder fermentar por 5, 10, 15 dias de acordo com a cerveja, especificamente essa que estamos fazendo, que é a IPA, por em torno de 5 dias. Vai ser aqui que vai ser feito o processo fermentativo dela, certo? Então, quando finalizamos todas as etapas com a fervura por 1 hora, eu adicionei então o fermento e passei a cerveja para este fermentador, certo? Ela tá ali dentro. E aqui ela vai formar, vai fazer a fermentação alcoólica e vai formar por uns 5 dias. Algumas outras cervejas fermentam por mais dias e vai formar então o teor alcoólico da cerveja. Essa parte de cima aqui é para a gente monitorar se está entrando ou não oxigênio, o ideal é que não entre para poder fazer o processo de fermentação. E depois desse processo de fermentação, nós colocaremos então na garrafa, que é onde vai acontecer a carbonatação. Essa carbonatação, como é uma cerveja artesanal, acaba sendo acontecendo dentro da garrafa, né? Tem um equipamento aqui que coloca a tampa na garrafa, fecha, mas em processos industriais essa carbonatação é feita artificialmente, né? Adicionada carbonatação e colocada a cerveja ali dentro da garrafa. Então, agora passando por esses dias, 5 dias que deixaremos a cerveja dentro do fermentador, eu finalizo então a nossa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quando a cerveja estiver pronta, eu filmo, coloco aqui para vocês também.
Espero que tenham gostado até o momento. Estamos no segundo dia a partir do momento que fizemos o processo de mosturação e filtração. Agora já iniciou o processo de fermentação. Aquela parte de cima ali do fermentador, quando saem as bolhas, são as bolhas de CO2. Então indica que está acontecendo a fermentação alcoólica com produção de álcool e CO2. E ele impede também a entrada de oxigênio, porque se tiver oxigênio essa fermentação não acontece, certo? Aí no momento que formos engarrafar as cervejas eu vou filmar novamente. Oi gente, então vamos fazer o engarrafamento ou envase da nossa cerveja que já ficou durante esse período fermentando, né? Ficou maturando. Então hoje eu vou apresentar para vocês como a gente vai fazer, né, o processo de retirada então do fermentador da cerveja. E a partir disso, vou fazer então a adição de uma calda de açúcar para acontecer a carbonatação e o envase, certo? Então ao final da prática eu vou retomar todo o passo a passo que nós fizemos no preparo da cerveja, certo? E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Aqui ela tá a cerveja que já ficou fermentando, então ela ficou a 17 graus por 10 dias fermentando, então com uma temperatura mais baixa que a temperatura ambiente. Depois disso eu deixei ela por 4 dias, então a 10 graus para fazer a maturação, né, para decantar todos as proteínas, o que estavam ali na cerveja. Decantou, parou o processo de fermentação, né? Lembram que a gente via então subindo as bolhas aqui do processo de fermentação, e preparei então uma calda de açúcar para adicionar junto com a cerveja para fazer então o próximo passo, que é a carbonatação, ok? E por fim o envase. Então vou iniciar a retirada da cerveja. Aqui nós temos então o líquido que foi fermentado. Depois da fermentação nós tivemos o processo de maturação por 4 dias a 10 graus. Tudo tem que ser em temperatura controlada. Vou abrir mais rápido para encher a garrafa. E já fiz previamente uma calda de açúcar que eu vou adicionar aqui. Então nós precisamos de 6 gramas de açúcar por litro. Eu fiz o cálculo da quantidade que eu precisaria hoje. E vou adicionar 5 ml em cada garrafa para a gente garantir uma carbonatação bem boa, certo? Então eu adicionei 17 gramas em 26 ml de água e fiz uma calda bem líquida. E vou adicionar aqui 5 ml dessa calda para fazer a carbonatação a partir do fechamento dessa garrafa. Então, após o envase, essa cerveja vai carbonatar, né? Vai produzir aquele gás, vai fazer a carbonatação. Então, vocês percebam que a calda ela é bem líquida, né? Ela é bem fina, bem rala. E vou adicionar então aqui nessa piceta nós temos 2,5 e 3 ml, que eu vou adicionar ela 2 vezes em cada garrafa para fechar os 5 ml. Então 2,5 ml. É uma calda bem rápida de se fazer. Aí vai depender sempre da formulação, a quantidade que se quer então carbonatar, né? Adiciono aqui toda a calda e faço o fechamento da garrafa, certo? Como é feito então o fechamento? O fechamento da garrafa manualmente, né? Aqui é feito dessa forma, tem esse equipamento aqui que a gente encaixa e faz com força, encaixa aqui para baixo. Eu não tenho força de fazer isso, tenho que pedir ajuda para os universitários. Então essa garrafa vai ser fechada, tem que ter uma força colocar uma força bem forte, no caso, para fechar a garrafa. E eu já tenho aqui, como na Ana Maria Braga, né, cervejas fechadas e prontas.
Vejam que ela já está então começando a carbonatar. E aí vamos retomar um pouquinho o processo que nós fizemos então na nossa aula. Inicialmente, né, começamos com uma água potável, uma água filtrada, sem cloro, para poder fazer então a mosturação, né, fazer a mistura com o malte, que é onde vai ser liberado, lembrem que eu mostrei o malte para vocês, vai ser liberado então todas as proteínas, as enzimas e também os açúcares fermentescíveis que vão fazer a fermentação da cerveja, fermentação alcoólica que acontece aqui dentro do fermentador. Depois também no Bring on the Bag, antes de chegar na filtração, nós fizemos diferentes rampas de temperatura, lembram que a gente ficou controlando as temperaturas. Depois eu filtrei essa cerveja no Bring the Bag. Essa cerveja filtrada, então, foi adicionada aqui, né? A gente colocou nesse fermentador, que ficou por 10 dias e depois eu reduzi a temperatura para ficar maturando essa cerveja antes deste processo de envase, certo? Então, eu só queria relembrar vocês que ela demanda de um tempo e de alguns equipamentos específicos. É claro que na indústria de alimentos isso está bem avançado, né? Nós fizemos aqui a nossa prática com equipamentos mais manuais. Existem panelas maiores para fazer uma produção bem maior, mas eu quis demonstrar uma das práticas de bebidas, né? Além de sucos, que poderia ser feito, de refrigerantes, eu achei que a cerveja seria interessante. Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa prática e qualquer dúvida podem entrar em contato. Obrigadão!